Lixos são materiais descartados pela sociedade, pelos seus diferentes atores sociais, utilizados no dia a dia ou nas suas ações, processos. Porque o lixo, ele dá aquela impressão de ser algo que não tem utilidade. E, na verdade, nós descartamos, são materiais que têm uso para as atividades humanas. Você tem vários tipos de resíduos que vão ter legislações próprias, vão ter modos de gestão próprios, modo de gerenciamento próprio e inclusive eventualmente para reciclagem. A Política Nacional de Resíduos Sólidos ela foi promulgada dia 2 de agosto de 2010, então ela já tem 12 anos, e ela visa orientar as empresas e o setor público sobre como fazer a gestão adequada dos resíduos sólidos. Por isso ela traz os princípios, os objetivos e os instrumentos para a realização adequada dessa gestão. Ela também traz a diferenciação entre resíduo e rejeito. Resíduo é todo aquele resíduo que pode ser reutilizado, então que ele vai ter a destinação entre a reciclagem ou a compostagem, dependendo se ele puder ser reciclado ou se ele for um resíduo orgânico. Já o rejeito é aquele resíduo que ele não pode ser reutilizado de nenhuma forma, então a destinação adequada dele vão ser os aterros sanitários, e um exemplo muito comum que a gente tem é o papel higiênico já utilizado. Desde que o homem veio, o surgimento do homem, ele gera resíduo. Ele acaba se tornando um problema quando esse resíduo afeta a sua vida. Originalmente, o homem descarta esse resíduo no ambiente, mas devido a questões de baixa população, espalhamento dessa população no território, e o tipo de resíduo gerado, geralmente orgânico, isso não era um problema que afetava a vida do homem no passado. Mas quando a gente transforma e esse resíduo gerado eu não consigo destiná-lo de uma maneira correta e assimilável pela natureza, aí nós passamos a ter um problema, porque ele vai poluir os oceanos, ele vai poluir os rios, vai poluir diferentes espaços que seriam inclusive necessários para a nossa reprodução enquanto sociedade. O descarte irregular de resíduos, seja num terreno baldio, seja no lixão, ele vai, imagina, a gente jogar fora o lixo nosso de cada dia no lugar sem cuidado nenhum, né? Aquilo ali vai ter algum bicho que ali vai rasgar o saquinho e vai expor todos aqueles resíduos para o ambiente. Isso aí pode ser carregado para lá e para cá, vem uma mosquinha que pousa num resíduo e depois vai para sua casa também, né? Pode chover ali, então aquela chuva vai levar contaminantes para vários lugares, inclusive para baixo da terra, e pode atrair gente catando resíduos. É uma série de problemas que isso pode acarretar aí. Alguns dados que a gente tem, por exemplo, de um relatório do Banco Mundial de 2018, fala que 44% do lixo global é de resíduos orgânicos domésticos, sendo que apenas 19% desse lixo doméstico é destinado corretamente. E o mais grave, 33% desse lixo está indo até hoje para lixões a céu aberto, 25% para aterros não controlados. Ou seja, a gente tem quase 60% desse lixo poluindo o ambiente, e quando você joga esse lixo em lugar não controlado, você está contaminando o solo, a água, gerando gás metano, que é um dos mais nocivos pelo efeito estufa, atraindo animais peçonhentos, gerando doença e tudo mais. E mesmo aqueles que são destinados corretamente, como em aterros sanitários, isso ocupa áreas grandes, né, e tem vida útil média de 10 anos. Então, ou seja, a cada 10 anos você tem que tirar de lá, arranjar uma outra área, construir um outro aterro, e nesse ritmo de crescimento, daqui a pouco não vai ter lugar para se montar aterros sanitários.
Com relação ao prazo de fechamento dos lixões, que o novo marco de saneamento básico traz, ela traz alguns pontos interessantes. Primeiro é importante notar que lá na Política Nacional de Resíduos Sólidos, lá na promulgação de 2010, ele estipulava que em até 4 anos todos os lixões deveriam ser fechados. Então até 2014 deveriam ser fechados, o que não ocorreu. Esse prazo foi sendo discutido novamente no Congresso e veio a ser devidamente trabalhado novamente dentro do marco de saneamento básico, novo marco de saneamento básico. Ele estabelece que os municípios sem plano de gestão integrada de resíduos sólidos ou sem um plano intermunicipal de gestão de resíduos sólidos, eles teriam até 31 de dezembro de 2020 para fazer o fechamento dos lixões. Existindo então o plano de gestão integrada de resíduos sólidos ou o plano de gestão intermunicipal, o prazo é um pouco mais escalonado. Até 2 de agosto de 2021 para municípios dentro de regiões metropolitanas e as metrópoles, até 2 de agosto de 2022 para municípios com mais de 100 mil habitantes ou municípios próximos às regiões de fronteiras, até 2 de agosto de 2023 para municípios entre 50 e 100 mil habitantes e até 2024 para municípios com menos de 50 mil habitantes, isso com base no censo do IBGE de 2010. Muitos municípios alegaram falta de recurso, falta de conhecimento técnico para acabar e foram empurrando e chegou uma hora que foi feita uma nova legislação, um adendo a essa Política Nacional de Resíduos Sólidos, meio que adiando por 10 anos aquilo que já deveria ter acontecido, o fim dos lixões, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela traz que a punição para quem realizar o descarte inadequado de resíduos sólidos, ela vai ser de acordo com a Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605 de 1998. E de acordo com essa lei, quem causar uma poluição que vai trazer tanto danos ambientais quanto sociais, como é o caso da gestão inadequada dos resíduos, né, da destinação inadequada dos resíduos, pode ser punido, inclusive com reclusão de até 5 anos, mais o pagamento de multa, que vai variar aí de acordo com o grau do dano ambiental causado. A Musa é uma solução para o gerenciamento de resíduo, né? O que a gente faz é garantir que 100% do resíduo consiga ser reutilizado dentro de uma cadeia produtiva de reuso. A gente conecta quem gera, com quem transporta, com quem recebe, fazendo com que o resíduo volte para a indústria. A Lei de Resíduos Sólidos, que é a lei que organiza esse mercado, ela diz que se você é um CNPJ e produz mais de 2 sacos por dia, você tem que contratar uma empresa de coleta privada. E esse foi o primeiro cliente Musa, né? Foi para ele que a gente desenhou o modelo de solução. E a gente hoje já tem clientes que também são residenciais, ou seja, né, do que a gente chama de B2C, né, que também estão integrando o modelo para garantir que eles consigam fazer com que o resíduo deles sigam numa cadeia positiva e não mais indo para o aterro sanitário, para os lixões. Uma das ferramentas que os nossos clientes têm é um aplicativo onde eles conseguem acompanhar em tempo real o que está acontecendo com o resíduo. A gente dá uma rastreabilidade total do processo e ali eles começam a aprender sobre o que eles geram, né? Então a gente mostra o volume que foi coletado por tipo, isso ajuda ele a entender o que de fato ele está produzindo, para onde esse resíduo foi, no que ele se transformou, né, e todos os impactos ambientais que foram gerados a partir disso. Então, redução de aterro, redução de CO2. Aqui a gente opera com cooperativas, com indústrias mecanizadas, ou seja, tem diferentes modelos de receptor para cada tipo de resíduo. Hoje a gente coleta em torno de 1.500.000 quilos de lixo por mês, né? Isso representa mais ou menos 1,4% do mercado total não residencial de São Paulo. Então já é bem expressivo em termos de volume, né? Acho que o que dá para comentar dentro desse volume aqui, você tem em torno de 45% desse volume total sendo orgânico, mais ou menos 40%, 42% sendo reciclável, e a diferença é o que a gente chama de rejeito, né? Que seria o contaminado de origem ou que foi contaminado por um processo de não separação correta. A Musa ela faz uma coleta garantindo que esse resíduo não reciclável nas cooperativas ou nas indústrias de triagem, ele siga para o modelo de rejeito, onde a gente produz matéria-prima para cimento e energia elétrica. O aplicativo ele tem muito sobre fazer com que o resíduo tenha uma experiência alinhada ao que a gente acredita, que é algo que tem valor, né? A gente não fala de lixo na Musa, a gente fala de resíduo, a gente fala de matéria-prima. Nós olhamos para a natureza justamente como recurso, em um dado momento,
porque ela serve ao desenvolvimento social única e exclusivamente. Ou ela se perde o valor intrínseco dela, se perde o valor por ela mesma. Ela tem valor enquanto sustentação da sociedade. E ao mesmo tempo para assimilar ou espaço para descartarmos aquilo que não nos serve mais. A quantidade de lixo que vai sendo gerada, ela é maior do que a quantidade que é reciclada. Então o problema persiste e muita gente não percebe o problema porque nas grandes cidades o lixo é levado para a periferia. O lixão é um local onde os resíduos são dispostos sem qualquer tipo de cuidado. Quando eu digo cuidado, é a parte de solo, gases, a cobertura do resíduo, nada é feito. É apenas depositado o resíduo em um local a céu aberto. Uma das áreas mais degradadas da história do Brasil é um lixão industrial que fica em Santo Antônio da Posse, que foi depois fechado esse lixão industrial, mas até hoje ele não tem solução. Não conseguiram sequer tirar o material que foi despejado nessa área. A gente tem toda uma população vulnerável que vai até esses locais para reaproveitar, inclusive em forma de alimentos, dentro dessa insegurança alimentar, né, que o Brasil vem enfrentando atualmente, e também de reaproveitamento desses resíduos para tentar recolher e vender de alguma forma. Então, se o lixo hospitalar ele não é bem cuidado, ele vai parar nesses locais, não nos aterros sanitários, mas sim nos lixões que a gente ainda tem em alguns municípios do Brasil, a gente expõe ainda mais essa população vulnerável a riscos muito graves para a saúde deles, né? Lixo hospitalar é todo resíduo proveniente de serviços de saúde ou hospitais. Eles são classificados como pérfuro cortantes e infectantes. Os pérfuros cortantes são agulhas, bisturi, todos os que são perfurantes. Os infectantes são todos aqueles materiais que têm contato com sangue ou alguma secreção de paciente que está ligado totalmente à assistência à saúde. De forma geral, todos os resíduos, né, dos serviços de saúde que são classificados pela Anvisa e que tem risco biológico, risco infectante, ele precisa de um tratamento especial para não contaminar o meio ambiente e não colocar em risco a saúde das pessoas e dos animais. Existem vários tipos de tratamento. O mais comum é a incineração, que é a queima desses materiais, né? Vamos dizer, desses 15%, 20% que deveria ser material de potencial risco para a comunidade. Então, embora a incineração diminua o volume, ela causa uma série de problemas, né? O lixo hospitalar aqui do HC, a gente conta com o apoio de uma empresa terceirizada. Essa empresa terceirizada ela vem até o hospital e coleta diariamente esses resíduos e levam para a estação de tratamento. Os tratamentos dos resíduos hospitalares do HC, eles passam por um processo de pirólise. A pirólise é um processo térmico onde o lixo é reduzido de volume. E tem os dois subprodutos que pode ser carvão e óleo. E aí eles são reaproveitados em outras instâncias, por empresas carvoeiras, outros subprodutos. Já a autoclavagem, o volume do lixo não é reduzido. Só mata os patógenos que estão nesses resíduos. E eles podem ser ou reaproveitados ou descartados como resíduo comum. Dentro desse volume, né, de 80% do lixo que se produz dentro de hospitais e serviços de saúde, a gente tem um volume em torno de 30% que são materiais potencialmente recicláveis, por exemplo. É uma responsabilidade muito grande dos profissionais de saúde, da equipe inteira, né, cuidar desse lixo hospitalar, tentar diminuir a sua geração hoje em dia, né, com a questão das mudanças climáticas que ameaçam a nossa existência no planeta Terra. Então é muito importante a gente rever nossos processos, tentar diminuir, mas cuidar dele do começo ao fim, né, desse processo todo, assim, e tentar olhar formas de reaproveitar também esse material que não tenha risco. Isso também é plausível dentro dos serviços de saúde dos hospitais.
que se faz geralmente numa área de lixão quando ela encerra? Vem a empresa, cobre o lixo com terra e depois tenta a introdução de algum material vegetal para pelo menos recuperar a questão paisagística. E se colocam postos de monitoramento para avaliar se há algum risco do chorume, que é o efluente gerado no interior do lixão, ele não está infiltrando no solo, atingindo a água subterrânea, e aí você necessita de um poço de monitoramento para avaliar se existe uma contaminação da água subterrânea por causa do lixão. Porque uma área de lixão, uma área de aterro, é um passivo ambiental que a gente fala, que não permite a sua utilização para outros fins. Você não pode construir em cima de uma área de aterro ou numa antiga área de lixão, tanto urbano quanto industrial, por causa desse risco que você tem de explosão, a própria fundação das casas não tem uma estrutura física, o aterro ou o lixo para poder suportar uma construção. Então seriam áreas, vamos dizer, condenadas. Tanto os municípios quanto o Distrito Federal devem fazer o seu próprio plano, que deve seguir o Plano Nacional. Inclusive, é necessário que eles tenham esse plano para que eles recebam recursos da União. E também, quem priorizar a coleta seletiva e a participação das cooperativas de reciclagem e dos catadores na gestão de resíduos terá ainda prioridade no recebimento de recursos da União. E é muito difícil um município pequeno, sozinho, operar um aterro sanitário, não tem como. Então teria que se consorciar, o consórcio é complicadíssimo, outros partidos políticos, outras gestões não conseguem, precisa ter um incentivo. Aí eu entendo que o governo federal e estadual teriam que abraçar essa causa para os pequenos municípios, de alguma forma criar aterro sanitário e criar locais para fazer tratamento de resíduos. Então se criou, olha, vamos criar a terminologia aterro controlado para parar de se multar as prefeituras, CETESB, por exemplo, né, que é o órgão de controle ambiental do Estado, né, e se criou essa terminologia, então os municípios passaram a adotar, os que tinham lixões, né, na periferia, passaram a adotar o aterro controlado. A avaliação da CETESB é feita 2 vezes por ano, é um questionário com muitos critérios, todos têm que ser atingidos. Se você ultrapassar a nota 7, você é considerado aterro sanitário. Abaixo disso é um lixão, um aterro controlado. Um aterro controlado é nós termos abertura no solo de grandes valetas, né, de grandes valas, onde se acomoda o resíduo sólido domiciliar, o lixo urbano, domiciliar, residencial, né, nessas grandes valas na periferia dos municípios, principalmente dos pequenos, e aí se joga solo, terra natural, quando ele chega próximo da superfície e deixa ele ali, né, fechado, coloca-se uma placa e está isolado. Do ponto de vista de destino final do resíduo, de acomodação final, ele é bem melhor do que um lixão, que seria a céu aberto. Mas ele não tem nenhuma proteção de subsolo. Então, como nós temos matéria orgânica, com a chuva e o apodrecimento dos alimentos ali, né, que são úmidos, eu tenho a geração daquele contaminante que nós chamamos tecnicamente chorume. O chorume seria um efluente líquido que é gerado a partir da degradação biológica do material orgânico que está enterrado no lixão, ou ele também pode aumentar o volume pela própria precipitação da água da chuva sobre o aterro ou o lixão, que vai infiltrar e vai aumentar esse efluente líquido. O chorume, ele é 30 vezes mais poluente que o esgoto doméstico. Você imagina se esse líquido infiltrar no solo, ele vai contaminar o lençol freático. O resíduo químico, em linhas gerais, é fruto, né, das atividades de laboratório, sejam elas didáticas ou atividades de pesquisa. Esses resíduos, eles podem ser de diversas naturezas, orgânicos, inorgânicos, e dentro dessas duas classes vão ter algumas subdivisões, né? Aqui no Instituto nós temos
resíduo de fármaco, a depender da linha de pesquisa, de combustíveis, de pesticidas. O gerenciamento de resíduos, de um modo geral, ele tem etapas pré-determinadas pela legislação. Então, essas etapas são a segregação, e aí são essas classes que eu mencionei, entre orgânicos e inorgânicos. Nós temos também as etapas de inventário, que a gente vai determinar quanto cada grupo gera, até para a gente ter condição de dimensionar envase, enfim, todas essas questões de rotulagem. Essa parte de armazenamento, que é feita aqui no Instituto de Química, nós temos um entreposto de armazenamento desse material que é gerado nas diversas áreas. Em seguida, a gente tem a destinação final. Alguns dos resíduos podem ser tratados, nem todos. Esses que podem ser tratados, a gente orienta que o próprio gerador já faça esse tratamento, porque ninguém melhor do que o gerador para saber exatamente o que tem naquelas embalagens e tal. A destinação final é a incineração. O risco ele está sempre relacionado com um tipo de produto. Então esse risco ele pode ser ocupacional, ou seja, atingir diretamente o indivíduo que está manipulando, né? Seja por um armazenamento inadequado, enfim, qualquer que seja a atividade diretamente relacionada. E ele também pode ser danoso para o meio ambiente, se a gente não der o fim adequado. Então, quando a gente contrata uma empresa para fazer a destinação desse material, a gente tem que verificar, entre outras questões legais relacionadas à própria empresa em si, frente à fiscalização, mas também se ela está apta a prestar aquele tipo de serviço. Os alunos de graduação, de pós-graduação, quanto os técnicos, eles fizeram treinamento e a gente faz treinamentos regulares, como uma espécie de atualização, né, dos conceitos. Fazer aquela pesquisa com seriedade, tudo isso é importante, mas e depois da pesquisa concluída, existem também etapas que precisam ser respeitadas. Então, a nossa responsabilidade, ela é desde o momento da geração até o momento da emissão do certificado. A gestão de resíduos, ela é multifatorial. Ela envolve uma gama de dimensões que afetam a sociedade, por exemplo, dimensões econômicas, sociais, ambientais, culturais, políticas. E é um grande desafio para a sociedade a gestão dos resíduos, porque nós temos contrastes dessa sociedade se a gente analisar o território. Ao propor uma política de gestão ambiental, ao propor um plano de gerenciamento de resíduos, ele está afetando diretamente a vida das pessoas e o futuro das pessoas. Estamos falando de uma política que vai modificar profundamente a vida das pessoas, melhorar a qualidade de vida de um bairro inteiro, de uma sociedade toda, né?